tinha tudo para dar errado. E aí foi piorando, eu fiquei com medo também do abuso que eu tive aos 5 anos de idade, uma pessoa que eu sempre procurei a vida toda, e 45, e aí, mas já tá velha. Eu entrei em pânico. Qual é o teu sonho? Realiza ele, ainda dá tempo. No vídeo de hoje temos a Vivi, uma brasileira de São Paulo, que atualmente vive na Nova Zelândia. A Vivi mora lá porque se casou com um inglês que mora na Nova Zelândia. E aqui no canal tem duas entrevistas incríveis, onde ela contou toda a sua história de amor. A Vivi também já contou a sua experiência trabalhando com limpeza fora do Brasil. E hoje ela vai compartilhar com a gente como foi a sua caminhada. Se eu fosse você, corria para assistir. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Como a psicanálise entrou na sua vida? Bom, a psicanálise entrou por conta da minha filha. Eu fui pensando em uma coisa e, na verdade, Deus já tinha outro plano que eu não sabia. Então, como há 3 anos, quase 4 anos atrás, a gente começou em um processo de dela ter depressão, e aí foi piorando, e aí por 2 vezes tentou tirar a vida. E eu não sabia lidar com tudo aquilo, eu comecei a ficar desesperada, eu queria ajudar ela, eu não sabia de que forma eu podia ajudar, porque a primeira vez, ela tinha 16 anos de idade, hoje ela tem 23, então a primeira vez eu fiz tudo errado, tudo. Eu falava: "Como pode? Tem casa, tem quarto, tem isso, tem comida, a pessoa está com depressão, depressão do quê? Isso é frescura, isso não existe. Quem quer se matar vai lá se matar". Porque eu não sabia, não conhecia, era leiga, não sabia como ajudar. E aí depois, anos depois, ela com 22 anos, 21 anos, na verdade, quando ela teve a bebê dela, que é a minha neta, a Maria Alice, ela teve depressão pós-parto. E por eu não conhecer, não ter causa de conhecimento, eu não percebi os sinais. E desses sinais, ela foi piorando, piorando e ficou no fundo do poço até que ela tentou tirar a vida de novo e dessa vez ela quase conseguiu. Ficou internada no hospital, queriam internar ela em uma clínica psiquiátrica por 5 dias. Então, só que quando aconteceu isso, na verdade, essa segunda vez, eu já estava estudando mais de 1 ano, porque eu fui vendo tudo que estava acontecendo na vida dela e eu não sabia como ajudar. Então eu vi que a psicanálise era um caminho de autoconhecimento. Aí eu falei: "Eu vou entrar, vou estudar, vou fazer o curso para ajudar minha filha, para poder", olha a mente de mãe, para poder curar ela, que a gente já tentou de tudo e não estamos conseguindo. Só que aí onde foi a surpresa. Quando eu foi algo, assim, impactante desde o primeiro vídeo. Quando eu vi o primeiro vídeo, aquela introdução de tudo que era feito, da dona do instituto ali, que estava mostrando como era, e o que que você podia fazer, eu olhei, mas foi, assim, automático. Deu um download na minha cabeça, eu me vi naquilo, eu falei: "É eu, essa sou essa pessoa, a pessoa que eu sempre procurei a vida toda". Eu me achei, é isso que eu quero para minha vida. E conforme eu fui estudando, conforme eu fui assistindo às aulas, eu fui fazendo, ali também já é uma terapia, né, que você vai ali se identificando, seus traumas, gatilho emocionais, ferida, se autoconhecendo. E aí eu fui fazer terapia, eu fiz 1 ano de terapia. E eu descobri que eu estava só bagaceira. Tudo emaranhado, tudo errado, tudo fora do lugar, sabe, falta de paternidade, ali, apontamento do meu destino, por que que às vezes eu não conseguia fluir nas coisas, e eu não sabia o porquê, foram tantas coisas, o porquê que eu tinha certo tipo de atitude, às vezes eu tinha muita raiva, eu tinha uma raiva dentro de mim, não sabia o porquê. Agora como pode? Cristã, pregadora da palavra, salva em Cristo Jesus, mas carregava feridas emocionais do abandono, da rejeição. Lembra que eu contei lá no outro testemunho do nosso outro vídeo, o quão dependente emocional eu era? O que que a dependência emocional fez comigo? Que lugares onde me levou? Relacionamentos que eu tive.
Então ali eu identifiquei a dependência emocional. E outras áreas que eu não tinha identificado? Aquele quartinho escuro que a gente tem dentro da gente, mas a gente acha que não tem. Então, quando às vezes a gente escuta assim, sabe, o Senhor está batendo a porta, aquele que abrir ele vai entrar, deixa ele entrar e fazer morada. A gente pensa que é um versículo só para a salvação. E aí a gente escuta a pregação e ali o Senhor falando com a gente, deixa Deus endireitar tudo que está torto, tirar tudo que está aí guardado, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, quem você é em casa, quem você é quando ninguém vê. E aí, gente, fica fazendo uma autoanálise, não, eu tô tudo bem, eu tô bem, não estava nada bem. Estava nada bem. Eu não conseguia romper plenamente, fluir na vida financeira. A gente tinha o dinheiro, pagava, saía, viajava, mas não era um fluir, um fluxo, um romper. Eu percebi que a cada 3 anos, olha que ciclo repetitivo na minha vida, eu nunca tinha identificado isso. Eu identifiquei isso na terapia, na psicanálise, estudando. Eu via que a cada 3 anos eu caminhava, caminhava e quando eu estava para romper, para algo grande, extraordinário acontecer, eu via que eu voltava para o lugar de onde eu tinha saído. Dá um exemplo para nós, Vivi. Um exemplo bem simples, assim, básico, foi do meu Instagram. Eu, há 5 anos atrás, eu fiz um Instagram para contar a minha vida na Nova Zelândia, tipo um blog. Tá ali, ministrando, falando testemunho, a palavra de Deus, ajudando mulheres e tudo. Isso eu já fazia antes, mas a psicanálise me deu um destino, assim, algo pontual. Eu tinha uns 300, 400 seguidores. Começou 900, 1000, 2000, 3000, 4000. Quando começou 4.500, eu entrei em pânico. Aí eu me autossabotei. Porque eu já tinha essa crença dentro de mim, não sabia, não tinha identificado. E aí eu me autossabotei, eu falei: "Não, foi muito rápido. E se de repente um vídeo meu viraliza? E se de repente eu fico famosa, o que que eu vou fazer da minha vida?". Olha que loucura. Eu trabalhando para aquilo, querendo aquilo, alcançar muitas mulheres, vidas. E quando eu vi que estava fluindo, eu me autossabotei, eu fiquei com medo. Medo de julgamento. Medo do que: "Não, mas o que que vão pensar? E se eu falar alguma coisa errada? E se de repente eu não poder ser mais eu, fazer uma brincadeira, mostrar alguma coisa, as pessoas me julgarem?". Hater na internet, olha que loucura. Aí eu sumi da internet por sei lá, por 2, 3 anos, sumi. E aí, fazendo meu curso, fiz meu curso, me formei. E aí foi onde tudo começou, assim, um outro destino na minha vida, um outro apontamento. Lembra que eu disse a cada 3 anos quando eu via que eu ia romper, que algo extraordinário ia acontecer, eu me autossabotava? E aí o que que aconteceu? Me formei, comecei a atender, mas não me assumia. Vivi, mas tem uma chave aí, porque nós sabemos que para as coisas irem para frente é importante manter em secreto com o Senhor. Você fez isso? Como que foi essa sua caminhada? Sim, eu guardei segredo, eu estudei, eu me especializei. Eu gerei no secreto, né, porque eu sabia a importância de que contar a bênção antes da hora, pode ter ali abonar a bênção. Eu também estudando a mente, eu entendi que toda vez que a gente conta algo antes da hora, a mente entende assim: "Acabou, já realizou, eu não preciso mais, trazer para ela um incentivo, uma motivação para ela continuar, porque a mente entendeu: 'Ah, ela realizou'". Então não precisa mais de motivação, porque o corpo faz isso com a gente. Enquanto algo não finaliza, a tua mente, ela te incentiva o tempo todo a motivação, a vai, continua, produz, você não finalizou. Só que aí quando você conta antes da hora, você aborta a bênção. Quando você conta antes da hora, a tua mente entende, ela já está contando, acabou, finalizou. Então já não vem mais a motivação, aquela inspiração. Você já começa a diminuir a intensidade do seu projeto. Só que também tem algo ali, que é onde eu errei. Por quê? Existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Tempo de falar, tempo de calar.
Então eu tive calada no meu secreto por 1 ano e meio, e isso foi bom, foi muito bom, porque eu gerava muita expectativa, sonhos, projeto, quando eu me formasse, que eu ia fazer, que eu ia falar, que eu tinha, prioridade no assunto, que eu tinha um certificado que eu podia dizer, né: "Não, eu sou qualificada nessa área". Só que aí o que que aconteceu? Eu me formei, finalizei, estava tudo bonitinho, comecei a atender, eu comecei a ter alguns clientes, né, só que na hora de eu falar, de eu me assumir, de eu mostrar para o mundo, eu não falei, eu me calei. E foi aí onde eu errei, porque na hora de falar, eu não falei, eu fiquei calada. Antes, quando no meu secreto, eu tinha só 3 pessoas que sabiam, né, meu esposo, minha filha e minha amiga, minha melhor amiga. E aí quando eu fazia o curso, a gente teve as nossas horas de estágio, são quase 150 horas. E o estágio, ele nos dá os clientes que eles vão ganhar 5 sessão gratuita, que é isso que o instituto vai me avaliar também, se eu realmente sou capaz para estar ali atendendo alguém. Esses clientes vão dar um feedback para o instituto de mim. "Olha, ela fez isso, ela fez aquilo, foi bom, não foi", tal. E aí só para vocês entender. E aí, quando você finaliza essas 5 sessão gratuita, o cliente ele tem a opção de querer continuar com você remunerado. E foi aí que eu fui conseguindo esses clientes. Só que eu me autossabotei. Lembra a cada 3 anos, quando tudo estava rompendo e era para quando o negócio ia acontecer, eu fazia o quê? Voltava para aquele lugar de medo, aquele lugar de: "O que que vão pensar? O que que vão falar?". E aí, eu não me assumi, eu levei todo esse tempo, eu não me assumi, até que eu fui fazer, um cursinho de 3 meses com uma pessoa incrível, maravilhosa de autoconhecimento. Ela deu um curso de 3 meses, assim, sobre a gente, botar os sonhos em prática, afirmar palavras sobre a nossa vida, não se autossabotar. Então isso foi o divisor de águas na minha vida, porque eu já tinha o conteúdo, eu sabia o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer, mas eu me paralisava, porque eu me autossabotava. Meu cérebro, no inconsciente, sem eu saber, dizia para mim: "Até aqui, Viviane, até aqui você pode ir, daqui por diante você não vai". E aí eu entendo o quanto que a gente, às vezes, lê a palavra, mas não praticamos. Porque a Bíblia diz: "Bem-aventurado não é só o que lê a profecia desse livro, mas bem-aventurado é os que as praticam". Que é a fé? É o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo, mas estou esperando, eu estou agindo, está acontecendo, eu não estou vendo nada, mas eu estou ali, eu estou caminhando de fé em fé, sabe, chorando, sorrindo, acontecendo, não acontecendo, ganhando ou perdendo, e eu não estava fazendo isso. E aí, onde tudo começou? Atitude. Eu tinha que ter uma atitude. E aí eu fui impulsionada mesmo pelo Senhor, impulsionada, eu comecei a ter sonhos. Comecei a ter sonhos. E aí a minha filha me automotivando: "Mãe, você tem que fazer. Mãe, vai. Mãe, você é maravilhosa, você consegue". E aí um dia, no último dia, gente, foi incrível. Na última aula ali desse curso, foi uma aula ao vivo, aonde a professora, né, a dona do instituto ali, ela deu uma aula assim: "Chegou a hora de você se assumir para o mundo. O mundo precisa saber quem você é". Para de se esconder. "Ah, mas estou com medo". Vai com medo mesmo. "Mas eu estou sem recurso". É com o que você tem na mão. Eu não preciso ter uma já multiplicação, não, eu preciso ter um pouco de azeite, um pouco de farinha, só isso que eu preciso ter. Quem vai fazer o milagre é Deus, eu só preciso agir com o possível que está aqui nas minhas mãos. "Ah, eu não tenho um telefone", né, ela disse assim: "Eu não tenho um telefone de última geração", mas o que que você tem aí na sua mão? É com esse aí que você vai começar. E aí foi dando passo a passo, o que que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, atitude, né, se assumir. E aí você vai declarar palavras todos os dias: "Eu sou a minha maior missão. Eu nasci para ser uma mulher de sucesso. Eu sou uma mulher extraordinária. As pessoas certas vão se conectar a mim". E eu comecei a declarar isso, comecei a declarar isso. Eu acordava de manhã, eu dizia assim: "Deus, qual é o milagre que o Senhor tem para mim hoje que eu não estou enxergando?".
Mas se eu tivesse enxergando onde eu poderia estar, ia trabalhar, porque eu continuei no meu trabalho ali, eu estava numa transição de carreira. Eu tenho uma empresa de cleaner, então eu trabalho com limpeza, eu ainda tenho a menina que trabalha comigo, né, e tem todo esse processo. E eu comecei aí, Marcele, olha só o poder da palavra, uma vez a palavra declarada, ela procura um destino, ela tem um alvo. Palavras são decreto, então eu comecei a decretar sobre a minha vida. Eu não vou ser uma psicanálise, eu sou uma psicanalista. Eu sou uma mulher de sucesso, eu sou uma mulher inteligente. Tudo que Deus vai fazer através de mim já está dentro de mim. Então eu comecei a me autoafirmar, olhava no espelho. Primeira vez que eu fiz isso, eu chorei, 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 chorei. Sabe, eu incentivo você a fazer isso. Olha no espelho, dentro dos seus olhos, fala o seu nome, diga, né? Eu dizia assim, Viviane, você é capaz. Viviane, você é maravilhosa. Você nasceu para dar certo. Você é uma mulher de sucesso, você é uma mulher extraordinária. Aí eu falava assim: "Viviane, as pessoas certas vão se conectar a você. Deus vai soprar o seu nome. Se prepara". E eu comecei a declarar isso para mim. Sabe tudo que eu queria ouvir de alguém, que alguém falasse para mim, eu falei para mim mesmo. Sabe, a gente não pode esperar a automotivação de ninguém, alguém te incentivar, você é sua automotivação, você se motiva. Porque se tudo desmoronar em volta, quem é que vai estar com você? É você e você mesmo. Quem é que vai te incentivar? Quem é que vai te acordar de manhã e falar: "Não, mulher, levanta dessa cama, não é o fim, existe esperança, existe um novo caminho, um novo e lindo caminho preparado, não deu certo esse, tá tudo bem". Aí comecei a riscar também, é um processo, viu gente, é um processo desafiador, não é que eu dormi assim: não, é um processo. Comecei a riscar da minha lista, assim, é difícil. Nunca mais eu quero falar essa palavra. Toda vez que algo é difícil mesmo, eu falo assim: "É desafiador". É desafiador e os desafios estão aí para quê? Para ser vencido. Se eu conseguir, amém. E se eu não conseguir, der errado, tá tudo bem. Ei, tá tudo bem, você tentou. Ah, isso aí é impossível. Menina, nem não manda eu fazer impossível. Risca. Essa palavra não existe mais na sua vida, impossível. As coisas são possíveis, tudo é possível ao que crê. E se não for para ser na sua vida, se não for para acontecer desse jeito, tá tudo bem, porque vai acontecer, só que às vezes é de outra forma, é de outro jeito. Às vezes eu tô batendo nessa porta, eu quero essa, eu tô batendo, eu tô chorando, eu tô me humilhando, que por favor, Deus, abre essa porta. E Deus tem uma porta gigantesca já aberta aqui, só que eu não tô enxergando, porque eu quero essa aqui. Foquei nessa, pequena, eu tô achando que isso aqui é o meu tudo. E o Senhor olhando, filha, por favor, sai do lugar que limita a tua visão. Não chora por essa porta fechada, porque ninguém abriu para você, porque ninguém te ajudou. Ei, eu tenho uma porta maior, eu tenho algo extraordinário. Quando uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Pensando tão pequena nesse meu Instagram, com medo que vão pensar que vai acontecer. Agora, assumida como uma profissional da área, como uma terapeuta, psicanalista. Então, eu fui fazendo cada passinho. Eu tive atitude, né, de querer, eu vou fazer. Aí eu tive as palavras, comecei a declarar, declarar palavras, declarar palavras. E aí nesse curso, ela disse assim: "Você vai comprar uma agenda". "Ah, mas eu não tenho cliente para botar nessa agenda". "Ei, a fé, firme fundamento, eu não estou vendo, mas eu estou esperando meus clientes. Vai comprar uma agenda". Comprei uma agenda personalizada, ó. Tá vendo? Dá para ver aí? Comprei essa agenda bonitinha. Tinha cliente? Não tinha, mas aí comecei fazendo, fui anotando cada um e tá aqui já. Os clientes estão aqui, tá acontecendo, estão vindo, estão sendo gerado, tudo por quê? Porque eu tomei uma atitude. Então, quando eu me movimentei, as coisas começaram a se movimentar também. Sabe por quê, Marcele? Tudo que você está procurando já está procurando por você também. Então eu estava procurando pelos clientes, esses clientes também estavam procurando por mim, eles estavam procurando para alguém para cuidar da sua saúde emocional,
uma boa terapeuta, uma boa psicanalista, uma profissional de excelência, que não tinha só o curso, a ciência, mas tinha também a fé, tinha também um testemunho de vida, porque eu só posso levar alguém a um lugar aonde eu já fui. Então eu já estive nesse lugar, eu já estive nesse fundo de poço, eu já estive em relacionamento abusivo, eu já sofri um luto, eu já sofri um divórcio, eu fui traída. E como eu fui curada? Através do Senhor, através de uma profissional, sabe? E coisas que as pessoas são muito limitantes a isso. Ah, isso é uma perca de tempo. Imagina isso é para gente fraca. Terapia, e ter um psicólogo ali cuidando, um psiquiatra. Isso aí é coisa para gente doida. Gente forte não faz isso. Isso aí é uma autossabotagem gigante na sua vida. Deus deixou os médicos na terra, Deus deixou os profissionais para nos ajudar, para nos servir. Deus deu sabedoria, deu ciência, inteligência. Você imagina se todo mundo pensasse nisso? Não, imagina para que estudar, para que fazer uma faculdade, para que fazer um curso? Quem ia cuidar de nós? Aí não ia ter médico no hospital? Ia dirigir o ônibus? Não ia ter. Quem ia dirigir o carro? Quem ia inventar o carro, o telefone? Porque, gente, vamos todo mundo só viver de orar, vamos orar, viver na igreja, oração, que isso é essencial, primordial, sim. Deus é em primeiro lugar, no top de tudo, primeiro Deus. Só que as outras coisas, a gente cresce na graça, o tempo todo, lendo, orando, jejuando, mas e o conhecimento? Se José não tivesse o conhecimento que Deus deu para ele para ajudar ali a Faraó, gente, se não tiver um governador cristão, a nação perece. Era para eu e você estar lá governando, mas por que que a gente não tá? Aí a gente reclama do ímpio que tá lá, porque o ímpio foi lá, ele fez, ele estudou. Um monte de médico carniceiro, umas pessoas. Poderia ser você, tá lá, cuidando de vidas, salvando vidas. E tem mais. A minha autossabotagem era tão grande que falava assim para mim: "Mas você vai estudar agora? 43 anos, aí vai se formar, aí depois vai atuar, e 45, e aí? Mas já tá velha, tem certeza? E se não der tempo? Você não sabe nem se você vai estar viva até os 45 anos". Olha aí, eu pronta para romper, querendo me levar para aquele lugar de volta. Aquele ciclo de 3 anos que eu nunca tinha rompido, mas eu rompi ele em nome de Jesus. Eu fui lá e assumi para o mundo, porque o mundo precisa saber que tem uma profissional aqui excelente para cuidar de você, da sua saúde emocional, das suas feridas, do abandono, da falta do pai que a gente não teve, da mãe que foi ausente, porque trabalhava o tempo todo e a gente ficava sozinho ou com os irmãos, ou alguém cuidando, ou não tinha um parente, sabe? Também do abuso que eu tive aos 5 anos de idade pelo meu avô. Quem iria ressignificar isso na minha vida? Como eu iria me curar para falar para você hoje: "Calma, mulher, calma, não é o fim, tem uma saída". Por quê? Eu estudei e eu tenho a experiência, eu tive nesse lugar, eu saí dele, eu posso te conduzir. Eu sei o caminho, eu sei onde você pode chegar, porque é onde eu cheguei. Então, lembra, não existe impossível, risca da sua vida. Não existe o difícil, risca essa palavra de você. Sabe outra coisa que a gente fala muito: "Ai, eu não dou conta. Não, eu não consigo, dou conta não". E aí toda vez que vem algo para você fazer algo maravilhoso que você pode, que você consegue, sabe o que o seu cérebro manda para você informação? Você não dá conta. Você não consegue. Porque você fala isso o tempo todo, a vida toda. Então essas 3 palavras, elas não podem existir mais na sua vida. "Sim, eu dou conta. Sim, eu consigo. Sim, eu vou tentar. E se eu não conseguiu? E se eu não realmente eu não dei conta?" Tá tudo bem, você tentou, mas não deu certo e tá tudo bem. Você não precisa se cobrar, você não precisa se acusar, você não precisa carregar essa acusação em você. Não foi culpa sua porque deu errado, não foi culpa sua o que aconteceu ou o que fizeram. Sabe o que que eu entendi? Que eu tenho que deixar com o outro o que é dele, eu tenho que carregar só o que é meu. E eu estava carregando fardos pesados que não era meu. Fardo do Senhor é leve. Julgo acusações que não era minha, sabe. O jugo do Senhor é suave.
Onde é o Espírito do Senhor, a liberdade. Por que que eu não estava sendo liberta por completo, cativa espiritual, sem romper numa profissão? 45 anos achando que era tarde demais. E aí a outra moça que estava fazendo o curso comigo ali, 50 anos, se formou, abriu o Instagram dela, estava tendo o maior sucesso, crescendo, e eu só observando, porque estava me autossabotando, sabe. Só que isso, toda árvore, todo fruto tem uma raiz. E eu fui buscar. Por quê? Da onde gerou isso em mim? Por que que eu me o que que acontece em mim? Gente, é incrível, a mente humana. Deus fez a gente Deus colocou tanta inteligência em você, mas tanta sabedoria em você, você precisa usar isso para o seu benefício. Você precisa usar isso ao seu favor, não contra você. Porque quando a gente não usa a nossa mente, a inteligência que Deus nos deu ao nosso favor, a gente usa contra, se ferindo, se sabotando, falando palavras de invalidação. "Não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Quem vai me querer? Quem vai ficar comigo? Quem vai casar? Quem vai me dar uma chance, uma oportunidade?" Ninguém, é você primeiro. Você vai se dar essa chance para você. Você vai se dar essa oportunidade para você. Se permita. "Ai, Vivi, tô com 38 anos, 3 filhos". Qua Se permita. "Tô com 40, 50". Se permita. Qual é o teu sonho? Realiza ele, ainda dá tempo. Tem muita coisa para você viver, tem muita coisa para acontecer. Você acha que a sua vida é só isso aqui, esse cenário que você está vivendo? Era só isso que Deus tinha para você? Deus tem muito mais, ele é um Deus de águas profundas, de oceano profundo, que você pode mergulhar nessas águas e nadar nessas águas. Chega de ficar em águas rasas, chega de ficar molhando só os arteiros. Aí, às vezes, você tem um pouquinho de coragem, você anda mais um pouquinho, molha os joelhos, mas não é isso. O Senhor quer que você mergulhe o corpo, sabe, mergulha nesse rio, nesse fluir, deixa o fluxo, sabe. Se permita, você pode, você consegue, você é capaz, você só precisa querer e dizer: "Eu quero, eu me permito, eu me autorizo". Você sabia que muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não tem autorização interna? Qual era a minha raiz da minha autossabotagem? Porque eu escutava, assim, dos meus tios, eu escutei muito de um tio meu: "Ah, essa aí o fim dela é igual ao pai, essa aí vai morrer igual ao pai, essa aí não tem jeito não". Porque lá no meu outro testemunho, como quando eu contei que na minha adolescência eu era muito rebelde, eu era a ovelha negra da família. Mas por quê? Eu queria ser vista, eu queria validação, queria amor que eu não tinha. Então, em vez de eu fazer o que era certo, eu fazia tudo que era errado, porque eu percebi que o errado chamava a atenção dos meus parentes, da minha família. Eu só que era da forma errada. E a gente faz até hoje na vida adulta, porque eu estava fazendo tudo errado. E aí eu descobri qual era esse fruto que, que, que deu na minha árvore. Foi as palavras que eu ouvi lá, registrada. Isso aí não tem jeito não, isso aí não tem futuro, vai tudo errado, o fim é igual ao da mãe e do pai. Então toda vez que eu ia romper a cada 3 anos, eu me autossabotava. "Não, você não pode, você não é capaz, porque o seu fim é igual a sua mãe, igual ao seu pai. Não, você não tem futuro não". Eu não sabia o porquê. Isso é a terapia, é trazer luz aonde você não está enxergando. Alguém trouxe luz para mim, eu enxerguei, é isso. Ciclo fechado, ponto final, ressignifiquei. Eu posso, eu consigo, eu nasci para ser uma mulher de sucesso, nasci para dar certo, eu sou uma mulher extraordinária. As pessoas certas, ei, vai se conectar a você. Eu fui com medo, mas eu fui. Eu comecei com medo, mas eu fui. Eu trabalhei com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Só que o milagre quem vai fazer é Deus. Eu só não posso parar, você não pode parar, você não pode. Nada é o fim. Às vezes deu errado no meio do caminho, não saiu como você queria, as coisas até saiu do seu controle. Sim, você não planejava isso, você não queria ter vivido isso. Mas e aí? O que que a gente pode fazer agora? Minha avó dizia assim: "Quando o leite derramado no fogão, derramou leite no fogão, você tem 2 opções, o que você vai fazer? Você vai ficar olhando e chorando pelo leite derramado ou você vai pegar o pano e limpar o fogão, mulher?". Atitude.
Chora mais não. Nós é brasileira. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, ninguém para a gente não. Se você tem um sonho e você tem Deus, acabou, você tem um combo perfeito. Você tem tudo! Você tem tudo para dar certo, você tem tudo para ser um profissional. "Ai, Vivi, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso assim, o que que você ama? O que que você gosta?" A internet está aqui, ó, para trabalhar ao nosso favor para a gente. Tem cursos gratuitos na internet, com certificado, reconhecido pelo MEC, com estágio. Procura. Você quer ajuda? Eu te envio. Te envio os links, eu te ajudo nesse processo. Te ajudo a ser um canal de bênção na sua vida, ser uma propagadora de milagre também para você. Eu ajudo você, sabe? Você tem um dom, você tem um talento, você já nasceu com ele. Lembra, tudo que Deus vai fazer através de você já está dentro de você, você só não percebeu ainda. Deus não vai fazer nada, já está tudo aí. Ele só vai fazer que você enxergue para ele fazer o milagre que ele tanto quer fazer. Para de dar soco em ponta de faca, chega de sofrer, chega de sangrar, sabe? Você está segurando algo que não é para ser seu e você está aqui sangrando, está pingando. E tem uma bênção extraordinária, maravilhosa esperando por você. Solta o velho, ó. Solta o velho para você pegar o novo. Para o novo chegar, o velho tem que sair. Para essa nova Viviane nascer e acontecer, porque Deus já sabia, Deus já estava me esperando aqui nesse dia, nesse futuro, eu tinha que largar o velho, eu tinha que me despir do velho para me vestir do novo. Sabe, a velha roupagem, ela tem que sair, porque Deus não faz remendo em coisa velha, ele entrega coisa nova. Como que Deus vai derramar um vinho novo, alegria, prosperidade, se o meu odre está velho? Ele não vai aguentar, ele não vai suportar, ele vai rachar, e eu vou perder tudo aquilo, e Deus sabia disso. É necessário a gente entender as estações que nós vivemos. É necessário a gente encerrar ciclo, por mais que doa, por mais que é bom, por mais que é confortável, mas é necessário sair do lugar que limita a tua visão. Se esforça-te, mulher, Deus é contigo. Os teus sonhos são possíveis. Tudo é possível. Você consegue. Você é capaz, você dá conta. Assiste esse vídeo de novo. Volta nas palavras, anota essas palavras. Palavras são coisas poderosíssimas. Palavras são decreto. O Senhor deixou vários textos escritos na Bíblia sobre o poder da palavra. A palavra, libera a palavra sobre a sua vida, abençoa você. Às vezes você fica esperando a bênção de outro, a bênção da mãe que nunca te deu, a bênção do pai, meu pai nunca me abençoou, minha mãe me amaldiçoava. Acabou, sabe? Deixa com ela o que é dela. Deixa com o ex-marido o que é dele, o que ele fez, deixa. A conta vai chegar, chega para todo mundo, chegou para mim, vai chegar para eles. Sabe? Chega de se arrastar carregando correntes, aprisionada aquela pessoa, aquela dor, a quem te feriu, a pessoa que você quer aprovação, validação, que você faz de tudo para essa pessoa e não é reconhecido. Chega! Chegou o tempo de você florescer, de você viver uma nova estação. Chega de se limitar. Vamos fechar esse ciclo. Vamos viver uma nova história. Vamos viver tudo que o Senhor tem para você, Ele quer. Mas se você quer, você aceita? Você está disponível a receber os milagres? Eles estão correndo, eles estão vindo, eles estão tentando te alcançar. Só que você tem que estar disponível. A porta tem que estar aberta para eles entrar. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar, ele vai fazer morada. É um versículo para a salvação? Sim. Mas também é para algo extraordinário na tua vida, porque onde o Senhor entra, a mudança, onde o Senhor entra, a limpeza, a novidade de vida, a transformação, a luz. Chega de ver os dias cinza, nublado, sem sentido, só chorando, não vê a hora de chegar à noite, chegar em casa, deitar na cama, dormir, chorar, tomar banho, ficar chorando, chorando no banho para ninguém ver. Chega. Chegou a hora de você ser feliz. Chegou a hora de você se permitir. "Ah, Vivi, mas é só flores?" Claro que não. Tem espinho, tem lutas.
A gente vive disso, caindo e levantando, chorando e sorrindo, perdendo e ganhando. Esse é o ciclo natural da vida. Uns nascem, outros morrem, uns ganham coisas, outros perdem coisas. Isso é a lei. Aceita. Quando você aceitar tudo que Deus tem para vocês, quando você aceitar tudo que a sua história foi como tinha que ser, não foi culpa de ninguém, não foi culpa sua, tudo que você viveu gerou um testemunho. Você pode ajudar pessoas, curar mulheres, você pode dizer para elas que você também esteve nesse lugar e conseguiu sair, sabe. Se eu olhasse meu contexto, eu não estaria aqui. A minha vida, ela tinha tudo para dar errado, tudo. Até para eu chegar aqui, eu ganhei uma mala para pôr minha roupa, porque eu não tinha dinheiro para comprar a mala. O meu cenário nunca me apontou, nunca disse assim: "Mulher, um dia tu vai ser tão feliz. Tu vai casar com alguém que vai te amar tanto. Tu vai morar em outro país". Já pensou se alguém me contasse pra Viviane, eu não vou nem tão longe, se alguém me contasse isso pra Viviane de 10 anos atrás, eu ia falar: "Mulher, não, procura um CAPS, vai se tratar garota". Porque o pobre de Maré desci, de uma família disfuncional, de um pai que traiu a mãe, minha mãe por conta de meu pai. Sabe, uma família toda torta, tudo doido. Tem pessoas maravilhosas na minha família? Claro que tem, tem pessoas incríveis que eu amo de paixão, mas tem um monte de gente ferida na minha família, sabe, e jogando todo o lixo em cima dos outros parentes, em cima da minha vida, sabe. Não deixa a gente ferrada ferrar com a tua cabeça, não permita. Se posiciona, não aceita, não bebe esse veneno mais. Não importa se é um marido, não importa se é um ex-marido, não importa se é uma mãe, se é um pai, se é um tio, se é uma prima, se é uma amiga, porque tem um monte de amiga ferrada aqui. Não, amiga, não faz isso não. Ah, isso não vai dar certo. Negativa na sua vida, não aceita. Líderes religiosos, abusivos, sabe? Narcisistas, não aceita, se posiciona. O céu te aguarda, o sucesso te aguarda, a felicidade te aguarda. Só que você tem que crer. O meu cenário dizia não, a pessoa pobre de maré desci, gente. Eu passei uma fase comendo fruta e verdura, porque minha filha pegava de um amigo meu que trabalhava no mercado, que pegava aquele resto de feira de fruta, e ela com uma raiva: "Mãe, eu não quero ir, eu tenho vergonha". E eu: vai lá, pelo amor de Jesus, vai lá". Vinha a bichinha com a bicicleta, com a sacola, trazendo. E não tinha mistura, e eu usava de estratégia: "Não, gente, estamos fazendo jejum de Daniel, só legume e verdura". R$ 100 para comprar um ovo, um frango, nada. E aí, minha gente, e eu culpei Jesus? E eu neguei Jesus? "Senhor, se o Senhor é o dono do ouro e da prata, por que que eu estou vivendo essa escassez?". Ei, Deus disse assim: "Eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão". Faltou ali coisas grandes, mas o básico nunca deixou de faltar. Tinha o pouco do azeite e o pouco da farinha, mas não acabou. Eu nunca passei fome, eu nunca fiquei com fome. Nunca tomei tanta variedade de suco natural como naquele tempo. Nunca comi tanta verdura, tanto legumes, nunca foi tão saudável como naquele tempo. Aí minha filha chorava: "Ai mãe, porque fulano foi não sei aonde comer sushi, não chamar a gente". Eu nem nunca gostei. Eu falava: "Mulher, acalma o teu coração, vamos orar?". "Não vou orar, tô com raiva". Eu falei: "Então eu vou orar por mim e por você". Ia lá no quarto e orava bem alto pra ela escutar. Chorava: "Jesus, hoje eu não tenho, mas eu te louvo porque amanhã eu vou ter em abundância, eu vou ter para dar emprestado e nunca mais eu vou tomar emprestado". Não tinha R$ 1, minha filha. E hoje? E hoje? Hoje Deus virou o cativeiro. Hoje eu vivo as promessas. Hoje eu vivo os sonhos de Deus, os meus sonhos realizo. Alguns não, porque não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Tem coisa que eu quero, Deus não me dá e não vai dar, ponto. Aceita, Viviane, que dói menos. E aí tem outras coisas que eu penso que não é para ser, não vai acontecer, acontece assim, ó, incrível. Mas eu aceito, eu perdoo quem tem de perdoar.
eu prossigo, chorando. Quando eu fecho um ciclo, dói tanto. Eu vivo um luto, sabia? É um luto. Principalmente quando você gosta e ama aquilo, você sabe que acabou o tempo, você tem que entender quando acabou, acabou, não adianta. Deus não vai fazer, não vai mudar, não acabou. Ah, porque ele não tem poder, ele tem, mas porque não acabou, fecha o ciclo, tem coisas novas. Queria trazer esperança que aos 45 anos eu estou em uma nova profissão. E era o sonho da minha vida, sabe? Era o sonho da minha vida. Ter um título, de verdade, ter um título, todo mundo tinha uma profissão. Quando você preenche um currículo, quando você vai fazer algum cadastro, alguma compra, qualquer coisa, qual é a sua profissão? Mas eu nunca tive, eu trabalhei em loja, eu fui babá, eu era vendedora, gente, eu só não fiz, eu acho que malabares no sinal, porque eu não sabia girar aquelas coisas, mas eu fiz de tudo nessa vida, gente. E mas e aí? Eu não tinha uma formação, era o meu gente, o meu sonho era receber um canudo. Canu Ai, Jesus, como Deus sabia disso, sabe? Ter um canudo, assim, de um certificado. Porque como eu era uma pessoa que me autossabotava, não me conhecia, tinha também um grande defeito, tudo que eu começava eu não terminava, viu. Tudo, eu começava a fazer um curso, não terminava, eu estudava não terminava, tudo que eu começava aquela empolgação, aquele aquele auê, uhul, cheia de gás, fazia o quê? Não terminava. Acabava murcha, capenga, voltando naquele lugar: "Ai, Senhor, por quê? Não deu certo". "Jesus, mas você nem sabia se ia dar certo, você não continuou, foi você que desistiu. Como você sabe que não deu certo? Você não prosseguiu até o fim para saber, para dizer assim: 'Não, eu tentei'. Lembra? Eu tentei, só que não deu certo, tá tudo bem? Serviu de experiência, pelo menos eu fiz". É melhor chorar pelo que tu fez e não deu certo, do que tu passar a vida toda pensando: "E se eu tivesse feito? E se tivesse dado certo?". O "se" destrói a alma e a mente. "E se? E se? E se?". Chega de "se". Eu vou tentar, deu certo, vamos comemorar, vamos celebrar essa vitória. E não deu, tá tudo bem. Eu vou fazer a receita diferente, porque essa aqui eu vi que não deu certo. Você vai conseguir, você já conseguiu. A mulher de sucesso, a mulher do futuro tá te esperando. Só que você precisa chegar até ela. Você não pode fazer que nem eu no passado, parar no meio do caminho. Desistir não é o plano de Deus. Muitas coisas não deu certo na sua vida porque você desiste, porque você se acha que não é capaz, porque você bota desculpa: "Não tenho dinheiro, não tenho tempo, ninguém me dá uma chance, ninguém me dá uma oportunidade". Vamos arrancar esses títulos? Eu não posso, eu não consigo, vitimismo, sabe? Tenha pena de mim, me ajuda. Vamos fazer um download mental? É você e você, é você e Deus. Se você tem um sonho, você tem Deus, lembra, você tem tudo, você tem o maior patrocinador, o maior psicólogo que já existiu no mundo, é Jesus. Ele é o teu pai, ele é o teu maior incentivador, ele está lutando todo dia por você, o céu apostou tudo pela sua vida e pelo seu sucesso. Tá o céu celebrando a tua vitória e gritando: "Vai, vai, não desista, você consegue, vai, chega na largada final". É só isso que você precisa. Levanta, levanta, mulher, desse lugar. Sai do lugar que limita a tua visão, porque tem uma mulher de sucesso do futuro te esperando e você precisa chegar até ela. Você precisa chegar no centro da vontade de Deus. Tem tanta coisa boa para acontecer. Ai, Vivi, mas olha o meu contexto, meu cenário. E daí, olha o meu também como era. E olha onde eu tô, e olha o que Deus, onde Deus ainda vai me levar. Você só precisa de permissão. Permissão, e não é de ninguém não, viu. Você já tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, o Senhor já te permitiu, Ele quer, mas e você? E segue em frente, o fluxo da vida está te esperando, coisas grandes e incríveis, e firmes, que você ainda não sabe, mas está te esperando.